Olá, estamos começando esse canal que vai se chamar Cultura Neuro Yoga. E a ideia é a gente aqui conversar um pouquinho sobre temas relacionados à cultura, que é aquilo que constrói o nosso imaginário, que é aquilo que consequentemente acaba interferindo no nosso comportamento. Então hoje a gente vai falar sobre esse filme aqui, o Oppenheimer, que eu e a Debbie a gente acabou de assistir. Então eu vou começar aqui com a crítica de cinema, Débora Rocha, que vai nos dar um parâmetro geral. Então esse filme, vídeo aqui, ele tem spoiler, só que o spoiler numa história documental, ele não tem muito valor, né? Porque você já sabe o que aconteceu, é só você pesquisar na Wikipedia. De qualquer forma, se você quiser ter a surpresa do filme, você pode ver depois. No entanto, o que eu acho? Eu acho que se você entender melhor a história antes, você vai aproveitar melhor o filme. Se eu tivesse estudado antes o que era o filme, estudado algumas questões ali, visto as críticas, eu teria gostado mais do que quando eu vi efetivamente. Então, embora isso seja um spoiler que a gente vai falar aqui, pode assistir o filme mesmo vendo, ouvindo aqui, que você vai gostar com certeza, porque isso aí não é o ponto central. Então começa aí com a nossa crítica de arte. Débora Rocha vai começar falando o que ela achou do filme. Não achei que ia ser tão formal esse vídeo. Tá, mas você pode falar do jeito que você quiser. Inclusive você tá sumindo ali da tela, ó. Mas claro, olha como é que tem que ficar. Então pode falar agora na sacanagem, na brincanagem, pode falar do jeito que Nossa, é você super quiser. formal esse negócio aqui, eu não Não. esperava Ó, amor, isso. é aqui, ó. O quê? Esse aqui é virado pra você. O ourinho. Infelizmente, o nosso parceiro Matheus, a.k.a. Fleumático, não pôde comparecer a essa sessão de crítica ao filme Oppenheimer, Opa. porque ele se intitula um mongoloide e não tem opinião. Esse é o que a galera conhece por DJ Matheus. Exatamente, o DJ Matheus já fez parte de inúmeros projetos do Neuro Yoga. Deu aí? Acho que melhorou, ó. E o que mais? Então a gente lamenta a ausência de Matheus, a.k.a. Fleumático, mas a gente vai dar seguimento aqui sem ele. Eu acho que vai ficar bem legal essa crítica que a gente vai fazer do filme. Eu acho que eu gostei mais do filme do que Olha o aqui, Daniel. ó. Tem que olhar aqui, ó. Vai. Eu tenho que olhar nessa coisinha. Nessa negocinho aqui, olha, pra esse símbolo aqui, ó. Essas imagens. Vai lá. Então a gente não sabe muito, né? Primeira vez a gente faz assim. Eu acho que eu gostei mais do filme do que o Daniel. Eu saí mais impactada do que ele do cinema, da sala do cinema. Eu acho que é porque eu não conhecia tanto a história e eu não tinha tanta expectativa como ele. Então, pra mim foi uma surpresa. Eu amei como foi elaborado o filme. O Nolan, ele faz a gente ir pro passado, pro futuro, mexe com a cabeça da gente nesse sentido, a gente fica um pouco perdido. Tem muito dos nomes do filme, então é bom prestar atenção e talvez se a gente soubesse um pouco mais da história, a gente fica... Pra não ficar cortando você ali, vai. Assim, ó. Ah, olha, agora ficou muito... Vai. Não dá isso. Vai, dá, vai, fala. Continua. Não Se a gente soubesse mais, você acha que a gente gostaria mais, né? Eu acho que a pessoa que sabe um pouco mais da história, ela aproveita um pouco melhor todas as nuances que ele coloca, assim, tipo, por exemplo, ele coloca o Einstein lá dentro, qual foi o papel dele, o Bohr, fala outros aí que eu esqueci. Teve o Heisenberg. Diversos nomes importantes da física daquela época, né? O Bohr também. Falou Bohr? Falou, você falou. Tá. E eu acho que a experiência de áudio deixou o filme muito bom, porque como era um filme que era uma, de certa forma, meio que uma biografia, né? Não era a história era da bomba atômica, mas também era uma história do personagem, da pessoa que criou a bomba atômica. E aí, pra deixar o filme interessante, eu acho que os recursos que o Nolan usou de áudio foi muito interessante. E a forma como ele filmava o rosto do personagem principal, que era o Oppenheimer, passava
o que ele queria dizer, sabe? A emoção, o olhar, a forma, assim, ele filmava muito o rosto dele e o fato dele ter esse olhar penetrante, o ator principal, aquilo deixava o filme muito, tu ficava muito preso ao filme. Fala um pouquinho mais, Perdi a pausa. porque eu não quero ficar com essa coisinha aqui no fundo. Vai, Não, continua. agora tu pode falar mais um pouco. Tá. Bom, o que eu achei? Eu esperava bastante do filme. Pra quem não sabe, o Christopher Nolan, ele é um diretor de cinema de vários filmes importantes. Ele fez Batman Begins, que é um dos mais conhecidos, mas ele também fez um filme chamado Memento, Amnésia. Fez A Origem também com Leonardo DiCaprio. Fez Interestelar. Então o cara já fez vários filmes. Fez Dunkirk e fez Tenet recentemente. Ele tem vários filmes muito bons, sempre trabalhando essa temática um pouco do tempo distorcido, é algo bastante comum nos filmes dele, a questão da distorção do tempo. E ele sempre faz umas histórias muito grandes, assim. Normalmente ele faz filmes épicos, assim, né? E ele pegou essa história, ele leu esse livro do Oppenheimer, que foi quem produziu, o físico que liderou o projeto de produção da bomba nuclear na Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra havia uma disputa muito grande entre dois países para ver qual que ia chegar primeiro na bomba atômica. Inclusive, uma das coisas que se fala é que o Hitler, ele já tinha... as pessoas que estavam próximas a ele sabiam que o Hitler já tinha perdido a guerra e informavam ele. Só que eles tinham a expectativa de, se eles descobrissem uma coisa tão poderosa como uma bomba nuclear, e eles estavam perto disso, aquilo ali poderia reverter toda a situação que eles estavam quase perdendo. Por isso que o Hitler levou a guerra às últimas consequências. Até a invasão de Berlim, ele foi tomado em Berlim, né, que era a capital. Normalmente, nas guerras, eles desistem antes. Então, isso era algo muito decisivo, era algo muito essencial. Quem iria chegar na bomba atômica? E daí os Estados Unidos promoveram esse cientista, que era Oppenheimer, para ele liderar esse projeto. E ele falou, olha, para fazer isso a gente teria que ter uma equipe trabalhando full time nisso. A gente vai ter que construir uma cidade no meio dos Estados Unidos, sem ninguém saber o que é o projeto. Depois o projeto se chamava Projeto Manhattan, sem ninguém saber, e a gente vai trabalhar nisso. E só os cientistas sabiam realmente o que eles estavam fazendo. O resto das pessoas só ia lá, trabalhava, mas nem sabia o que era. E os cientistas tentavam descobrir algo que eles já sabiam teoricamente, que é, se você colidir um átomo com outro átomo, aquilo ali pode dar uma explosão tão grande que vai entrando numa sucessão de explosões e se torna algo tão grande, tal como é uma bomba atômica. Então a bomba atômica, ela é isso. Ela é a fusão, hoje já tem outras formas, mas naquela época era um átomo colidindo contra o outro numa velocidade muito intensa até que ele explodisse. E aquilo ali dava uma reação em cadeia do tamanho da... Só que o ponto é que eles não sabiam o que poderia acontecer, quais seriam a consequência disso, né? Então é muito interessante o filme por causa disso. O que eu gostei? Eu acho que, assim, o Oppenheimer, ele trabalhava no limite da ciência, então a questão dele era o desenvolvimento de algo, assim, muito impactante. Só que quando ele explode a bomba, assim, é nítido que, cara, beleza, a gente conseguiu um negócio, assim, o topo da ciência no mundo. Mas agora disso você transferir para jogar numa aldeia, numa cidade, de umas pessoas que não tinham nada a ver, assim, é óbvio que existe um conflito muito grande ali. E daí eu acho que o filme conseguiu explorar muito bem isso, assim, então isso foi a parte que eu gostei bastante. Eu achei que fica mais tempo do que eu esperava em cima de discussões políticas e coisas burocráticas, assim, isso aí me deixou às vezes um pouco cansado, mas depois eu entendi que teria que fazer isso, senão o filme não teria a profundidade que tinha. Falei bastante, amor. Fala aí. Aqui. Não tem mais nada a acrescentar? Então, fala um pouquinho mais do que tu você achou assim. melhor que eu, Tá. conta toda a história, assim, em ordem cronológica, isso é muito legal. Tá, mas o que você pegou mais, assim, coisas que você gostou? Então, eu vou falar pra Debbie. Contou tudo. Não, mas assim, o que ela gostou? Então, por exemplo, outro ponto, assim, esse cara, o Christopher Nolan, ele grava os filmes naquelas câmeras, sabe aqueles documentários da National Geographic que tem um coelho no mínimo detalhe captando a presa dele muito pequeno, assim, ou fugindo? Isso aí é uma câmera chamada IMAX, que é a câmera com a maior resolução do mundo. Ele pegou o filme inteiro e fez com essa câmera.
E ele trabalhou muito a questão do áudio. O áudio um ponto forte dentro desse filme. O que você falou, amor, do áudio durante... Não, eu acho que foi um recurso que ele explorou justamente, que trouxe atenção, porque por conta de ter muitos diálogos, o filme tinha bastante diálogos, né? Bastante nomes, bastante... Tu tinha que ficar atento, porque senão tu perdia a história. Então, acho que o recurso do áudio, ele usou pra tu ficar preso, né? E nas cenas e nos diálogos, assim como a troca da câmera no rosto das pessoas, como ele usou a câmera também. E a parte do IMAX, tudo bem, ele usou isso, mas a gente, na maioria dos cinemas, não consegue ver a resolução que essa câmera proporciona, né? Sim. Então, foi só um detalhe. Um detalhe interessante também foi com a explosão. Eu achava que tinha sido feito por computador e ela foi real, né? Ele fez a explosão. É uma característica também desse diretor de cinema de fazer as coisas reais, né? Tentar fazer, não por computador, né? Bom, então a nossa ideia aqui com esse canal aqui é fazer um registro das nossas impressões. Sempre quando a gente vê um filme, a gente depois dá uma olhada em alguns vídeos, comentaristas, de críticos explicando aquilo, que isso ajuda bastante a compreensão dos filmes. E daí a gente vai fazer um apanhado e fazer um registro aqui, um pouco para nós termos como registro, assim, e outro para compartilhar as ideias, assim, de... Tá, mas eu quero te perguntar, tu acha que o Oppenheimer foi do mal? Ele era uma pessoa do mal? Essa é a pergunta central do filme. Depois que tu sai desse filme, tu, tipo assim, porque o que mostrou? O julgamento dele. Ele foi pro passado, aí ele vinha pro presente, ele ia pro julgamento do Oppenheimer. E a pergunta que fica assim, cara, ele que criou a bomba atômica. Ele matou, digamos, né? Quantas mil pessoas foram? 220, mais de 200 mil pessoas morreram por conta disso. Mas tem até uma cena do filme que ele tá com o... Truman. Presidente dos Estados Unidos. O presidente, ele fala assim, mas quem mandou soltar fui eu. Quem apertou o botão, digamos, fui eu, entendeu? E essa cena é muito emblemática, assim, porque mostra o dilema moral, assim, do Oppenheimer. Ele fica muito mal, mostra o conflito dele ali na frente do presidente. E até o presidente, quando ele sai da sala, assim, não me traz mais essa... Ele usa até uma expressão, assim, em inglês. Tipo um cara fraco, chorão, Um bebê chorão. Aqui, ele fala pro assistente dele. Chorão, assim, aqui, entendeu? Os caras não estavam nem aí, assim, que mataram tantas pessoas. Mas aí a pergunta é, o cara que criou a bomba atômica, ele é do mal ou não? Quando tu olha o filme, tu vê todo esse contexto, tudo que rolou, claro que deve ter uma narrativa ali por trás, né? A gente não sabe realmente se foi aquilo mesmo, tem talvez um romantismo por trás ali do que foi criado. Mas essa pergunta eu queria que tu respondesse. Então, é muito difícil saber, tipo, avaliar, assim, o que é exatamente uma pessoa do mal, né, digamos. Então, assim... Ele tinha essa questão que era bem clara, que ele sabia que aquilo ali ia tirar vidas. Por outro lado, ele sabia que se eles não tivessem na frente do projeto e a Alemanha pegasse, seria um desastre muito maior, de proporções muito maiores. Então ele tinha essa questão do conflito, da disputa ali diretamente com a Alemanha, era algo que motivava ele, e isso de fato se mostrou verdade. Só que ele ficou com a sensação que ele tinha produzido realmente uma arma muito letal, a mais letal de todo o tempo. Então ele ficou com isso. E depois ele ficou se julgando em cima disso, não sabia bem como lidar com aquilo, assim, ele ficou com esse dilema na cabeça dele, não foi fácil de resolver. Então, assim, é difícil, assim, sabe, de você colocar, assim, se o cara é do mal, assim, eu não sei, sinceramente, assim, acho que teve pontos muito positivos. Agora, pergunta pro cara que era lá de Hiroshima, que tava em casa vendo TV e de repente teve uma bomba, pô, pra ele foi horrível e foi injustificável, porque, de fato, eles não tinham mais aquela necessidade de soltar aquilo ali. Por outro lado, diminuiu o número de pessoas que morreram na guerra, diminuiu o tempo da guerra,
E depois, como a Rússia saiu desse projeto praticamente com a bomba atômica pronta também, porque ela conseguiu pegar, ela teve um espião que roubou como é que se fazia a bomba atômica. Dois países com muito poder mantiveram um equilíbrio de forças que daí não era qualquer paizinho que ia lá invadia toda hora, um querendo aumentar tal. Tinha dois tão poderosos que podiam acabar com tudo, que se manteve uma paz, né, sem grandes guerras desde a Segunda Guerra até os dias de hoje, que daí começou a da Ucrânia, mas não tem a proporção que teve a Segunda Guerra. Então foi esse o ponto ali do embate deles, assim, né, e do conflito do Oppenheimer. Agora, se numa pergunta sim ou não, eu diria não. Eu acho que não é uma pessoa do mal. É, o filme passou isso, né? É. Então é isso. 15 minutos. Quer falar mais um pouco, amor? Não. Então tá terminado nosso primeiro episódio aí do Cultura Neuro Yoga. Um beijo pra vocês.